Muito boa tarde, Sobral, um abraço, região norte do estado. Estamos começando a partir de agora, Redação Plus. A apresentação do programa é de Mário Magalhães, com a participação de Tony José. Vamos ficar até às 2h da tarde, destacando as principais informações para você de Sobral e da região norte do estado. Confira agora os destaques do Redação Plus. Olha, dentro do programa vamos destacar de que mais um homicídio é registrado na cidade de Sobral. E atenção, olha, vamos destacar também na nossa programação, trabalhador é resgatado pelo Corpo de Bombeiros após cair em cisterna no aeroporto de Sobral. E atenção, olha, Poder Judiciário decreta prisão preventiva do acusado de matar a avó na zona rural de Tianguá. E atenção, olha, vamos destacar também aqui do programa, secretária de Educação de Sobral fala dos kits escolares. E atenção, olha, vamos destacar também de que o estado do Ceará ganha força na aviação regional e Sobral integra projeto federal. E atenção, olha, vamos destacar também aqui do programa, prefeito de Sobral, Oscar Rodrigues, reúne base aliada para planejar já 2026. Essas e outras informações a partir de agora, aqui no programa que começa para Sobral e toda a região norte do estado. Imparcialidade no que se informa e credibilidade no que se diz. Agora, Redação Plus. Mas olha, a Princesinha do Norte, ou seja, a cidade de Sobral, esteve registrando nessas últimas horas mais um outro crime de morte. Segundo as informações por parte das autoridades da segurança pública, um homicídio foi registrado na noite dessa terça-feira na região do Campo dos Velhos, em Sobral, ali nas proximidades do parque da cidade. Segundo a informação da polícia, a vítima foi identificada como Alan de Souza Moraes, de 21 anos, e foi morto dentro da sua própria residência. Equipes da perícia forense do estado do Ceará e o Instituto Médico Legal estiveram na residência para realizar os levantamentos iniciais e remoção do corpo. O caso está a cargo agora da Polícia Civil, que instaurou investigação para apurar as circunstâncias do crime, bem como identificar os autores e a motivação do homicídio. Esse caso foi registrado na noite de ontem aqui em Sobral. E ainda em relação ao trabalho realizado pela polícia, na tarde de ontem, na Coab 3 aqui em Sobral, a polícia registrou também uma tentativa de homicídio. Segundo as informações da polícia, homens armados e em cima de uma moto efetuaram disparos contra 2 homens que seguiam a pé. Segundo as informações, as vítimas foram lesionadas nas pernas e levadas para o Hospital Regional Norte da cidade. A polícia passou a fazer um trabalho na região com o objetivo de conseguir identificar e prender os autores e saber a motivação do crime. 2 fatos que foram registrados nessas últimas horas em Sobral: um homicídio e uma tentativa de homicídio registrado pela polícia na cidade de Sobral. Tony José, boa tarde. Avaliação que se faz em relação a essa questão da violência também na sede de Sobral. Boa tarde, Tony. Olha, Mário, muito bem. Boa tarde a você, boa tarde, Bruna. Boa tarde a você, amigo ouvinte, que acompanha o Redação Plus, aqui pela Plus FM, em nova frequência na 101.5. Então, tá beleza ali? Tranquilo. Então, o cenário é este, né? A violência vem escalonando na cidade e a gente, de um certo modo, fica apreensivo e não sabe, de fato, se isto é coisa do mal mesmo, do crime, ô Mário, ou se, de repente, tem a ver com a campanha eleitoral que já está batendo na porta. Se a gente fizer um comparativo em anos anteriores, e isto eu já falei aqui, e fica até chato a gente ficar todo tempo repetindo a mesma coisa, batendo na mesma tecla. Quem recorda aí que um certo tempo, quando havia eleições, tanto no âmbito
local como nacional, a moda, qual era a moda? A moda era assalto a banco, a moda era assalto a carro forte. Várias agências bancárias nos interiores, inclusive aqui pertinho de nós, tivemos a agência explodida em Meruoca, né, Mário? Em Morrinhos e outras cidades aqui pertinho. E tudo isto, né, não precisa ser entendido, formado na área da segurança para entender o que passava por trás de tudo isto. Obviamente, estas ações criminosas, elas tinham uma finalidade, elas tinham um objetivo. Curiosamente, né, às vésperas do que nós estamos a presenciar. Então, esta violência também, ela meio que desarticula os planos da situação. Seja lá quem esteja no poder, se sente, né, coagido, ameaçado e vê ameaçado seus planos de reeleição, seja no âmbito municipal, estadual ou até mesmo federal. Então, às vezes a situação, mas você fala da insegurança na cidade, os homens da segurança estão agindo, os investimentos estão acontecendo e a responsabilidade não é do município, sim do estado. A gente sabe dessa ladainha, não é? Desde que mundo é mundo. Mas eu, particularmente, se eu fosse um prefeito, se eu fosse um bispo, se eu fosse um empresário, eu teria que arregaçar as mangas, chamava quem de direito e ia para cima. Eu não posso, enquanto gestor municipal, assistir de camarote e achar que está tudo bem. Não, a minha responsabilidade não é tratar da segurança, a responsabilidade é do Estado. E aí, eu, enquanto prefeito, vou ficar assistindo os meus eleitores ou não tá perdendo a vida. Mas muitas das mortes que estão acontecendo, Tony, não é pessoa de bem, é gente que está inserida no contexto criminal, é briga de facção. E daí são seres humanos, né? Seja quem está inserido no crime ou não, são vidas que se vão. E outra, detalhe, uma hora, mais cedo ou mais tarde, sobra para quem não está inserido no crime. Então tá aí esta ocorrência, e o que chama a atenção às vezes, rapaz, querem plantar o terror mesmo. Porque, veja bem, analisando, amigo ouvinte, só para a gente correr aqui com o tempo e trazer mais matérias para você ficar bem informado, quem teve acesso às imagens desta ação criminosa que aconteceu ali entre a Coab 3, saindo da Coab 3 já sentido Renato Parente, aquela avenida leva o nome ainda de Johnny Sanford, né? O outro lado da avenida, que é dupla, é Cleto Ponte, beleza. Mas foi desse lado de cá, saindo da Coab 3, saindo do residencial Caiçara, sentido Renato Parente. Foi por ali. O sujeito passa de moto, a dupla, e ele simplesmente estica o braço e pei, atirou. É para plantar o terror. Veja bem, se fosse para matar, digamos que aqueles dois são sujos, tem a ficha suja, estava marcado para morrer, ou seja, estavam na lista negra. Eles não teriam parado ali de frente e teriam executado exatamente ali? Não, eles simplesmente passaram e foi naquela brincadeirinha, no bilobojo. Então isto leva a crer que é para tumultuar a segurança do Estado nesses municípios que estão cada dia mais desassistidos em termos de segurança. Volto a falar, mesmo com um investimento considerável por parte do governo do Estado, nós estamos inseguros, esta que é a grande realidade. Muito bem, mas olha, uma outra informação que também chamou a atenção nessas últimas horas aqui na região de Sobral, a informação é que na tarde de ontem, um trabalhador foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará após sofrer um acidente no Aeroporto Regional de Sobral, Luciano de Arruda Coelho. A ocorrência envolveu a queda de um funcionário em uma cisterna localizada dentro da área do aeroporto. A guarnição de salvamento da 1ª Companhia do 3º Batalhão de Bombeiros Militares de Sobral foi acionada e se deslocou rapidamente ao local.
Ao chegar, os bombeiros constataram que a vítima havia caído em uma cisterna com cerca de 4 metros de profundidade. Diante da situação, os militares realizaram a imobilização do trabalhador em uma maca rígida e efetuaram o resgate de forma segura, utilizando equipamentos próprios para esse tipo de ocorrência. A retirada foi feita com cautela, garantindo a estabilidade da vítima durante todo o procedimento. A ação contou ainda com o apoio da CIOPAE, que prestou suporte aéreo e médico, e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, ou seja, o SAMU, responsável pelo atendimento no local e pela condução da vítima para unidade hospitalar. O trabalhador foi identificado como José Edson Alves de Azevedo, de 53 anos, e ficou sob os cuidados da equipe do SAMU após o resgate. E esse fato foi registrado na tarde de ontem, ali no aeroporto regional aqui em Sobral, mas teve o trabalho rápido por parte desses profissionais, ou seja, Corpo de Bombeiros, SAMU, CIOPAE, e que graças a Deus o trabalhador não teve assim problemas mais graves, né, Tônia? Olha só, parabenizar, viu, Mário? Eu vi a situação, tive acesso às informações e parabenizar essa força-tarefa do Corpo de Bombeiros, né, que são verdadeiros heróis, juntamente com o pessoal da CIOPAE e do SAMU. Então, isto prova que nós estamos em boas mãos nesse sentido, nesse quesito de resgate, não é? Agora, uma preocupação, né? De repente esse funcionário estava a executar este serviço, eu acredito que estava sim com equipamento de segurança, mas para você ver, até quem está a executar um serviço deste, né, Mário? Com o chamado equipamento de segurança, como é que chama? Tem um nomezinho agora, rapaz, PI. PI. Como? PI. PI, né? Aí tem um nomezinho. Tem um nomezinho. Me falhou agora, mas não vem ao caso. Então, assim, mesmo ele estando com este equipamento, de repente passou por esse aperreio, por esse sufoco, né? Isto reforça que nós, né, não podemos, de repente, mesmo em nossa casa, às vezes a gente julga uma tarefa doméstica muito leve, muito simples. Não, eu vou fazer, não vou ocupar ninguém, não vou pagar ninguém para fazer, eu mesmo vou fazer, né? Por exemplo, está se aproximando agora a quadra invernosa. Certamente tem alguém aí que sobe no telhado para tirar uma goteira, para limpar a calha. Mesmo nisto, você tem que ter equipamentos de segurança, EPI, pronto, estava falando, EPI, equipamento de segurança, acho que é mais ou menos isso, enfim. Então, às vezes escorrega, às vezes sobe com uma sandáliazinha de cabresto. Então, só por que eu estou pontuando isto? Para dizer que, às vezes, mesmo quem está munido dos equipamentos de proteção, né? Então, passa por um aperreio deste. Imagina nós, simples mortais, né, Mário? Significa EPI, Tony, EPI. Equipamento de Proteção Individual. Ah, muito bem. Parabéns. Obrigado, Mário. Em tempo real aqui, a gente nos ajudando, nos auxiliando para a gente não passar vergonha aqui no ar. Então, parabenizar ao Corpo de Bombeiros, né, na pessoa do nosso querido comandante coronel Roberto Moraes e toda a sua equipe que lá esteve. Abraçar aí, parabenizar o pessoal da CIOPAE, na pessoa do Dr. Júnior Vieira, né? Competentíssimo, grande cidadão de bem, grande ser humano, grande profissional, juntamente com o pessoal do SAMU, que fez um trabalho belíssimo, resgatou a vítima e acreditamos que se encontra já bem medicado, Mário. Muito bem, mas olha, ontem a gente trazia a informação em relação ao caso que aconteceu lá na cidade de Tianguá, onde o neto acabou agredindo brutalmente aí a sua própria avó, uma senhora de 87 anos, e ela não resistiu, acabou falecendo. Inclusive, essa informação repercutiu em todo o nosso estado do Ceará, saiu do pessoal da televisão, inclusive no país inteiro, através do pessoal da televisão, né? E também aqui em Sobral teve o caso da tentativa de homicídio, que também repercutiu em todo o estado do Ceará. Mas em relação
a esse fato lá de Tianguá, a informação é que o Poder Judiciário decretou a prisão preventiva de Wellington Marques de Albuquerque, acusado de matar a própria avó durante a audiência de custódia realizada após o crime ocorrido em Tianguá, na Serra da Ibiapaba. Na decisão, o magistrado destacou a extrema brutalidade empregada no crime e ressaltou que o modus operandi evidencia absolutamente desprezo pela vida humana, especialmente por se tratar de uma pessoa idosa. Segundo o texto da decisão, a vítima foi encontrada inconsciente, imobilizada, está amarrada com múltiplas lesões corporais, circunstâncias que, para o juiz, demonstraram a gravidade concreta do crime, indo muito além do tipo penal abstrato. O magistrado afirmou ainda que medidas cautelares alternativas à prisão são totalmente inadequadas ao caso, classificando-a como estranhas e também insuficientes, disse aí, da violência praticada. As circunstâncias evidenciam que as medidas cautelares diversas da prisão revelam-se manifestamente insuficientes, sendo a custódia necessária para garantia da ordem pública, pontuou o juiz na decisão. E diante dos elementos apresentados, o magistrado concluiu que a prisão preventiva é necessária para assegurar a aplicação da lei penal, preservar a ordem pública e atender aos pressupostos gerais de cautelaridade. E esse fato de extrema brutalidade que repercutiu em todo o nosso Brasil, chamou a atenção e praticado na zona rural lá de Tianguá. E o Poder Judiciário decreta prisão preventiva do acusado de ter tirado aí a vida da própria avó. E aí, Tony, quando a gente vê assim a realidade trazendo para o convívio de uma sociedade, imagina só, uma senhora já com 87 anos, segundo os dados que foram apresentados, aí tem o neto, o cara jovem, tão bom de estar assumindo a própria família com a responsabilidade, né, de assumir aquilo que a avó fazia, aquilo que os próprios pais estão na luta fazendo, né, ajudando, trabalhando, contribuindo com o crescimento da própria família. Acontece um desastre desse dentro de uma família. E o desastre pior foi a maneira de como aconteceu. Imagina você aí que está ouvindo a gente. Uma senhora de 87 anos, sem ter mais nenhum tipo de defesa, né, Tony? E ser agredida brutalmente pelo neto, chutes, socos no rosto, né? E ser amarrada ainda pelo um neto, um cara jovem, né, com saúde total. Tudo isso devido à questão de pedir dinheiro, a avó não dá para uso de coisas que não deveria acontecer. E está aí a própria justiça, os próprios dados apresentados pela justiça mostrando o rigor da lei contra os atos da qual ele praticou contra a própria avó, né, Tony? Olha, Mário, eu não tenho nem palavras para descrever um sujeito não digo de qualidade, sabe? Um sujeito desta natureza. Não é pelo fato dela ser idosa, ter 87 anos, não. Ela poderia ser até uma adolescente. O simples fato de ser mulher já não deveria cometer o crime, né? E também, então quer dizer que se fosse homem, ele poderia ter espancado, em vez de a avó ter 87 anos, se fosse um avô, então poderia... Não. Nenhuma circunstância deveria ser. Mas a gente vê essa situação monstruosa de que um jovem deste deve ter o quê? Seus 23 anos, talvez, no lugar de estar, como bem disse o Mário, trabalhando, né? Estudando, mas parece que a punição para ele
é justamente o trabalho. E aí é que o governo deveria reformular esse Código Penal e parar de colocar num presídio, atrás de uma cela, num gradeado, porque isto já não é mais punição. Tirar a liberdade, a privação da liberdade deixou de ser punição há muito tempo. Hoje quem vive, e eu digo com toda sinceridade, porque eu conheço pessoas que têm ligação lá dentro, vai e vem, e diz como é que funciona. Talvez não seja uma via de regra, talvez não seja no geral. Condições subhumanas existem sim, mas hoje em grande parte está atrás das grades, vivem melhor. Repito, não é no geral, são casos isolados talvez, mas quem está hoje atrás das grades vive muito melhor do que quem está aqui todo dia amanhecendo de sol a sol, trabalhando em busca de, ao final do mês, receber seu salário, pagar suas contas, alimentar-se e dar uma vida decente para os seus. Lá a ociosidade impera, lá não dão prego numa barra de sabão. Tem projetos, programas? Tem, lógico, a gente tem que frisar e parabenizar iniciativas. Inclusive, conversando em outros momentos com o secretário, o Mauro Albuquerque, secretário administrativo da SAP, ele contou e eu fiquei embabascado. A recuperação, o trabalho que é feito. Inclusive, Mário, eu não sei se a maioria dos ouvintes sabe, mas recentemente teve o Enem. Dia 16 agora, foi, Bruna? Saiu o resultado do Enem, né? Do Enem, de que fizeram a prova no ano passado, tal. E existe também o Enem para quem está na punição, no presídio. Tem pessoas que estudam, se formam e saem de lá. A estas pessoas realmente eu tiro o meu chapéu. Agora o sujeito que sai hoje do presídio, amanhã já está cometendo crime de novo, matando, roubando, e aí quer voltar para lá, não é porque gosta não, é porque a vida lá é fácil, é moleza. Se pegasse esse sujeito que atingiu, agrediu a avó, certamente porque não alimentou o seu vício, não tinha como alimentar o seu vício, bota esse sujeito para trabalhar, não bota ele preso não, bota ele para trabalhar plantando, capinando, roçando, para ver se ele gosta, né? Não quer, rapaz, quer a vida fácil, comete um crime desse para ir atrás das grades, para beber, comer e dormir de graça. O descaso, e a gente vê, né, Mário, uma senhora de 87 anos, a forma com que este neto tratou esta senhora. E aí a gente vai ali para Taperoaba, eu até tive acesso aqui, rapaz, a gente se emociona. Um senhor completando, seu Sebastião, parabéns, viu, seu Sebastião? Talvez seu Sebastião não esteja nem nos ouvindo, mas quem ouvir, diga que o Tony José aqui da Plus FM está parabenizando ele. 107 anos, e a sua neta e toda a família comemorando, foi dia 20, foi terça-feira ontem, seu Sebastião Lopes de Paiva, morador lá de Taperoaba, 107 anos, ainda com a vitalidade, uma saúde que o Tony não chega nem talvez a metade do que o seu Sebastião está vivendo, Mário. Mas parabéns aqui ao seu Sebastião e parabéns também à família do seu Sebastião, que ainda o tem e vive com tanto amor e carinho, né? Esses dias que o seu Sebastião e essa sabedoria que o seu Sebastião tem para oferecer. Então parabéns aí, e que belo exemplo vem lá de Taperoaba. Quem dera de fato os filhos, netos e bisnetos e outros tantos tivesse o mesmo carinho para com seus familiares, assim como tem a família do seu Sebastião lá em Taperoaba. Mas olha, cumprimentar e mandar um abraço também para o pessoal lá do distrito de Camilos, na região da Meroca, ouvindo aqui a nossa programação. Valeu, obrigado aí pela audiência. Pessoal lá em Santo Antônio dos Camilos, ainda com aquela dificuldade em relação à questão da água para o consumo humano. Eu acho que só vai resolver mesmo de vez todo esse problema quando a água da questão da adutora chegar na localidade, que está sendo construída aí em parceria do município de Meroca, junto com o governo do estado. E quantas localidades aqui na nossa região de Sobral, na zona rural dos distritos, também já vem passando por dificuldades sobre a questão hídrica, a falta de água.
pois até agora ainda não choveu, né, aqui na nossa região. Ontem deu uma melhorada, né, no clima, né, algumas localidades deu uma no popular nordestino aquela serenada bem grossa, mas nada de chuva ainda para acumular água e principalmente para a questão do consumo humano. Mas vamos torcer para que a nossa quadra chuvosa possa chegar. Eu estava acompanhando ontem à noite, através do pessoal da televisão, aí passa a previsão do tempo, né? A gente sabe que é apenas a previsão, mas o pessoal falando para hoje e até na sexta-feira. E grande parte do Nordeste com muita chuva, inclusive no sul do estado do Piauí, que é bem próximo aqui da gente, aqui na região da divisa do estado do Piauí com o Ceará, que depois do Tianguá, ali, Carnaubal, todo aquele trecho ali, chegando do Crateús, né? E a gente torce para que essas chuvas cheguem já na nossa região, porque hoje já são 21, né, né, Bruna? São 21 e nada. O Tony hoje está com um ano que Sobral registrava uma chuva forte, né? O rio Acaraú estava tomando muita água, né? E tá aí, nós estamos passando por um momento realmente assim crítico na questão hídrica na nossa região. É verdade, inclusive tem prefeito aí já cancelando o carnaval justamente por conta da estiagem e, claro, também teve uma situação do secretário, né? De um secretário lá da sua parte, lá da sua cidade, que faleceu recentemente, mas também forçado pela falta da necessidade de água. Imagina, é muito bonito, né? Não está chovendo, Mário. Aí recorre a recursos estaduais e federais. É muita hipocrisia, né? É muita hipocrisia, é contraditório. Recorre ao governo para poder angariar recursos, por quê? Porque a população está precisando de água, né? De assistência nesse sentido. Aí já vai fazer ali carnaval contratando a peso de ouro atrações e atrações. Dá para entender um negócio desse? Até pelo fato, né, Tony, a gente entrou nesse assunto que é de fundamental importância e eu vejo assim, é inadmissível se contratar uma banda de forró e que na época do carnaval toca swing, né, Tony? É swing, aí mistura tudo aí, o pessoal faz lá, tudo faz forró, faz o swing, faz tudo numa banda de forró, por quase R$1 milhão, e aí o pessoal praticamente se matando, morrendo por uma carrada d'água de um carro-pipa e não chega, ou quando chega com uma dificuldade e tem já em alguns pontos é selecionado quem vai receber um pouco de água. Quer dizer que é contraditório demais se trazer uma banda de forró. Eu sei que tem os recursos na questão da cultura, que é com exclusividade para isso, mas é contraditório demais contratar uma banda de forró ou um cantor qualquer por aí, quase R$1 milhão, e consegue pagar, e é bem rapidinho paga. E para conseguir uma carrada de água no caminhão-pipa é uma dificuldade danada para beneficiar uma população que está se matando, lutando para conseguir pelo menos um balde de água para melhorar, para se sustentar praticamente durante um dia. Porque, Tony, o que tem de gente nessas localidades passando necessidade pela falta, um balde d'água, um galãozinho d'água, para o pessoal tomar banho e ainda segurar ali naquela segurando mesmo na ração, como de ser mesmo, é uma loucura. Eu vejo assim, você que tem água em casa ainda, né, na torneirazinha ali chegando, você tem que agradecer a Deus e torcer para que não falte água, porque muitas localidades aqui bem próximo da gente, ali o distrito de Camilos, aqui na nossa região, o pessoal está passando por essa dificuldade, essa realidade. E aí é inadmissível municípios passando por essa dificuldade contratar bandas de forró pagando aí praticamente. Eu acho injusto. Isso eu acho que era até para o Ministério Público entrar, que já entrou em algumas ações, né? 2 casos. Como é, Tony, que o cara paga quase R$1 milhão, R$800 mil, R$700 mil num cantor para passar 2 horas cantando, 3 horas? Né? Umas músicas que a letra, meu São Benedito, né? Aí
leva logo uma lenhada de dinheiro que deveria beneficiar uma população que está precisando. Outro fato, jogador de futebol, eu sei que em times pequenos não acontece isso, mas ganhar 700 mil reais, 1 milhão e meio, né? É inadmissível, era para o Ministério Público não aceitar essas coisas. E por aí vai, a gente está falando aqui um básico que a gente vê mais. A gente estica, dá 2 horas e a gente o que não tem, dá vencimento, exatamente. se a gente acaba refletindo, né, até dando aquele pitaco aí para poder fazer acordar a nossa audiência. Mas, Mário, abraçar o doutor Aristides, psicólogo, contribuindo aqui conosco, né? Quando a gente falava no bloco anterior da questão do equipamento, né? Eu meio que fiquei na dúvida aqui com relação ao equipamento, que é exatamente o EPI, né? E o doutor Aristides acompanhando a nossa programação, agradecer, viu, doutor Aristides, a sua sintonia e a sua gentileza em contribuir conosco, e ele ressalta ainda que além do EPI, existe outro equipamento, no caso são 2, né? Existe 2 tipos de equipamento de proteção, que é o EPI, que a gente já frisou aqui, e o EPC. Olha aí, eu não sabia, doutor Aristides, não sabia. O EPI são equipamentos que a pessoa utiliza, tipo capacete, cinto de segurança, luvas, máscaras, etc. Ou seja, por isso que é EPI, equipamento de proteção individual, não é? E o EPC são os equipamentos coletivos. E aí a gente cita, né? No caso o doutor cita aqui, cones, placas de sinalização e por aí vai. Então tá aí a contribuição aqui com o programa do médico psicólogo doutor Aristides, a gente agradece o carinho da sintonia. Aquele abraço, doutor Aristides. Muito bem, mas olha, a informação que na política aqui na nossa região de Sobral, a informação é que o prefeito Oscar Rodrigues reuniu no final da semana passada com os vereadores da base aliada aqui em Sobral, e o encontro teve como foco o planejamento já para 2026 e a construção de políticas públicas voltadas à transformação do futuro do município de Sobral. A agenda também contou com a presença dos secretários de governo e de infraestrutura, reforçando também o alinhamento entre executivo e legislativo. A proposta foi integrar prioridades, avaliar cenários e definir diretrizes para a execução de ações estratégicas no próximo ano, ou seja, nesse ano. Segundo interlocutores, a reunião buscou também fortalecer a coesão aí da base e garantir sintonia política e administrativa para implementar a questão de projetos estruturantes nesse ano de 2026. Inclusive, o pessoal da Câmara Municipal, né, já se articulando já para o início dos trabalhos desse ano de 2026. Tanto é que o presidente da Câmara, né, o Chico Joia Júnior, que estava, eu não sei se era nos Estados Unidos ou era na Europa, mas já está realizando seus trabalhos na Câmara Municipal aqui na cidade de Sobral, e o próprio prefeito já se articulando também para esse ano. Porque eu acredito, né, Tony, esse ano, mesmo sendo um ano de campanha eleitoral para governo do estado, para presidente da República, deputados, mas é um ano também, assim, muito especial para os municípios, para a realização de obras importantes nos municípios. Porque todo esse cenário em relação à questão de uma campanha eleitoral começa só mesmo depois do mês de julho. Eu diria até depois de agosto. Porque até o mês de julho está todo mundo voltado ainda para a questão da Copa do Mundo. E até o mês de agosto ainda se tem como inaugurar obras, fazer assinatura de obras e por aí vai, né? Estruturar toda uma realidade daquilo que precisa o município. E o prefeito de Sobral, a informação está aí, o Oscar Rodrigues, junto com vereadores da sua base, secretários, discutindo todo um planejamento para esse ano de 2026. Isso que é de fundamental importância para a questão para o desenvolvimento de um município. E se quiser desenvolver, encontrar algo para a questão de melhorar o próprio município, tem que ter as reuniões junto com o pessoal que faz parte da sua própria base, né, Tony? É verdade. Trabalhos
para gerar um resultado satisfatório, positivo, não é? Tem que sentar todo mundo, não é? Tem que sentar todo mundo, organizar, trocar ideias, debater e arregaçar as mangas, não é? Não pode acontecer simplesmente sair, né, como doido comendo milho assado. Teve um exemplo aí no passado, que eu não vou citar aqui nem quem nem onde, mas a pessoa era tão, isso é na iniciativa privada, a pessoa era tão assim, eu não digo desequilibrada, né? Isso é exagero da minha parte falar isso, mas a pessoa achando que pelo fato de estar pagando, tinha que justificar o salário que recebia, né? O funcionário tinha que justificar o salário que recebia. Então a pessoa queria que fosse feito a qualquer custo, queria que fosse executado aquele trabalho a qualquer custo, sem planejamento. Aí é onde mora o perigo. Muitas das vezes a gente se depara com situações por aí afora, é o chamado retrabalho. Por que o retrabalho? Quando você não senta, não planeja, não analisa friamente, né, as situações, os prós e os contras, e simplesmente vai lá e executa, corre o risco de dar errado, corre o risco de ficar mal feito. E olha, se tem uma coisa feia, é quando você corrige algo de terceiros. Não tem coisa pior, né? E aí, inclusive recentemente saiu até um estudo onde as empresas que hoje têm maior lucro, quem mais ganha é quem fica ali sentado pensando. É isso mesmo, pensando. Dá para entender? Quem dera, né? Quem dera realmente. Simplesmente as ideias elas saem primeiramente na mente, para depois ir para o papel. Esta é que é a grande realidade, tá bom? Então tá aí, parabéns aí para o pessoal que estão se articulando, sentando, e vamos ver realmente acontecer. Agora eu não sei como vão se virar, só se for nos 30, né? Porque este ano vai passar num piscar de olho. Isto em função dos inúmeros compromissos. Eu estava até aqui pesquisando, e depois eu posso trazer a questão da agenda, os eventos que irão acontecer este ano, tá certo? Mas aí a gente fala posteriormente, porque tudo segue um cronograma, não é? O que é que vai acontecer para que de repente você possa trocar seu título, possa renovar seu título, mudar de endereço. Tem todo um cronograma. E aí a gente vai trazer esse assunto posteriormente para a gente ganhar tempo. Eu não estou encontrando aqui o link, Mário. E além disso, Tony, essa questão dessa programação que é do Tribunal Regional Eleitoral, né, toda uma programação para aquilo que será desenvolvido em outubro, que é a eleição, tem também outros momentos, né? Por exemplo, nós vamos ter já agora a questão do carnaval, que praticamente para uma semana, né? Praticamente para uma semana. Aí depois do carnaval se volta toda uma questão também da questão cultural, que é as festas juninas, queira ou que não queira, mas mexe com todo mundo. Dentro desse mesmo período tem a Copa do Mundo, né, que esse ano é mais extensa um pouco, né, tem começando em comecinho de junho, vai até o finalzinho de julho, né, quer dizer que além disso, após o final aí da Copa do Mundo, que mexe com o mundo todo, aí sim se começa um trabalho voltado para a questão de uma campanha eleitoral. E que assim que começa esse trabalho para a questão eleitoral, o que tiver de benefício em qualquer município para, né? É a questão da lei mesmo que eu acho errado, exige, sabia, Mário? que possa parar esses trabalhos. O que eu acho errado, porque o munícipe, né? O eleitor, de um modo geral, quem mora no município, fica punido. Ele fica impedido, olha só, vê se faz sentido. Ele fica impedido de receber uma obra, daquela obra ser entregue, porque podem achar que é compra de voto. Pelo amor de Deus. Existe escancaradamente falando outras maneiras de que os votos estão sendo comprados e não é feito nada. Mas pelo outro lado, né, Tony, também tem aquela questão, né, que o próprio tribunal trabalha para não beneficiar nem A nem B. Se de repente vai ser entregue uma obra, digamos assim, de uma prefeitura tal, na zona rural,
aí aquele que está entregando já leva vantagem em relação àquele que está tentando concorrer junto com aquele que já está no poder. Tem esses dados também em relação a isso. Mas, Tony, ainda falando de Sobral, a informação que a gente teve, né, além desses dados que a gente trouxe aí já, desses encontros do gestor, né, já programando junto com os seus aliados um calendário, podemos dizer assim, para beneficiar Sobral, teve um problema, parece que não agradou muito ao prefeito nessas últimas. Nós estamos, eu com exclusividade recebi essa informação agora há pouco aqui próximo à Câmara Municipal, né, e de que praticamente toda aquela extensão dos dois lados da rua Joaquim Ribeiro, além de outros pontos, foram pintados de amarelo. E o prefeito se pronunciou ou tentou aí, se pronunciar em relação ao fato, e pé da vida, porque a informação que a gente teve é que não teve permissão do próprio prefeito. E o pessoal já estava pintando de branco de novo, porque ali é uma extensão de estacionamento da cidade. E há quem diga que quem mandou fazer aquilo dali foi para prejudicar o prefeito. E aí tem aquela coisa, né, Tony? Se isso for veracidade, não acontece só com o Oscar Rodrigues. Acontece com todos os prefeitos. Dentro do grupo que está trabalhando, tem alguém por ali só para captar alguma coisa e tentar dar uma rasteira no executivo ou no algo que seja membro ali superior de alguma coisa. Mas isso sempre acontece em todos os municípios. E a gente acabou de receber essa informação em relação à rua Joaquim Ribeiro, aqui é no centro da cidade, né, Tony? É verdade, Mari, e coincide com o que a gente estava comentando há pouco, né? É o chamado retrabalho. Sem falar no desperdício de verba pública. Imagina você pegar todo um quarteirão, aplicar ali um material e depois ter que corrigir, porque o material não foi aquele. Então isso, né, é desperdício, é dinheiro público e precisa ser averiguado, né, para saber realmente se foi incompetência de quem ou se alguém está tramando realmente contra o próprio gestor, né? Existe muito disso, tem que ser analisado direitinho. Vamos ser sinceros, né? Se tem alguém atrapalhando, precisa ser identificado, chamado a atenção, aplicado o corretivo, porque isto daí, não pense que quem foi prejudicado e atrapalhado não foi o gestor, não. É a população que teve seu dinheiro jogado na lata do lixo, porque foi feito uma reaplicação de uma tinta de outra cor, e outra, rapaz, os profissionais ali praticamente corrigem o carro no meio da rua mesmo. As pessoas param ali, eu canso de estar ali no meu amigo Gilson, que tem um estabelecimento por ali, a quem a gente manda um abraço, e outros colegas por ali. A gente vê, o cara às vezes nem tem condições de parar. Ele dá um grito do carro mesmo, pergunta se tem a peça e diz, vou dar a volta no quarteirão. E quando ele dá a volta no quarteirão, ele já acaba recebendo a peça e pagando. Por quê? Porque não tem espaço, justamente porque os profissionais executam o seu trabalho ali. Ou seja, a rua acaba sendo o escritório e o local de trabalho de muitos mecânicos ali. Então, vamos observar, vamos acompanhar direitinho. Certamente o prefeito deve ter ficado tiririca, né, chateado, mas vamos ver, de repente, o que aconteceu nos bastidores e o que vai acontecer. Muito bem, e ainda falando do trabalho do prefeito de Sobral, Oscar Rodrigues, a informação é que o prefeito Oscar Rodrigues esteve nessa quarta-feira lá no distrito de Aracatiaçu para cumprir uma agenda institucional voltada ao acompanhamento de ações e serviços em áreas consideradas prioritárias para a gestão municipal. A programação começou com uma visita técnica à Areninha da região, conhecido como a Areinha, lá no distrito, onde o gestor avaliou as condições do equipamento esportivo e discutiu medidas para ampliar e fortalecer as atividades de esporte e lazer destinadas à comunidade local. Na sequência, o prefeito Oscar Rodrigues visitou o Centro de Educação Infantil Terezinha Marinho, acompanhando o retorno das aulas e dialogando com profissionais da unidade.
Durante a visita, foi reforçado o compromisso da administração municipal com a qualidade da educação infantil no distrito de Aracatiaçu. A agenda foi encerrada no Centro de Saúde da Família Leda Prado. No local, Oscar Rodrigues verificou o funcionamento dos atendimentos e serviços ofertados à população, com foco na atenção básica em saúde. Também participaram das atividades o secretário de governo, o José Ibiapina, popularmente conhecido como Zezão, além de outros membros que compõem a administração do prefeito Oscar Rodrigues. Esse trabalho que foi realizado já na manhã de hoje, lá no distrito de Aracatiaçu, nesse trabalho junto com além do prefeito, essas autoridades, né? O Zezão, que é o secretário de governo, o doutor Hermenegildo, que é o secretário da infraestrutura, o vereador Tenente Romano e lideranças comunitárias que apresentaram demandas e acompanharam as visitas realizadas pelo prefeito Oscar Rodrigues na manhã de hoje do distrito de Aracatiaçu. Que dizer, Tony, desses trabalhos realizados pelo gestor no distrito de Aracatiaçu, que é maior do que muitas cidades aqui da nossa região, hein, Tony? É verdade, vem se articulando, vem trabalhando, né? E a gente aguarda de fato que seja uma gestão que saia de gabinete. Olha, se tem uma coisa que eu não gosto muito em gestores, e até mesmo em pastas ou secretarias, é aquele gestor de ar-condicionado. Aquele gestor que amanhece o dia já torcendo para chegar no escritório, ligar o ar-condicionado e ficar ali só na poltrona, né? Gestor, ele tem que estar na rua, conversando com o povo, dialogando com o povo. Por que eu digo isto, amigo ouvinte? Porque quando ele vai, né, angariar votos, quando ele vai apresentar a proposta, vai conversar com você, ele não quer saber de ar-condicionado, não. Ele chega na sua porta, toma do seu café, come da sua galinha caipira, né, bebe água na xícara, no copozinho ali de alumínio, pega aquela criança que está até só nu da cintura para cima, abraça, que é uma beleza, tira foto com os meninos. E por que quando é eleito, ele parece que tem alergia ao povo? Uma coisa não está certa, né? Mas a gente volta a conversar sobre isto e outras mais, porque eu encontrei aqui, daqui a pouquinho, no outro bloco, eu vou trazer as datas, correto? As principais datas do calendário eleitoral de 2026. Inclusive já tem aí como uma das datas 6 de maio. Então daqui a pouquinho eu vou trazer, navegar aqui, né, o que cada data representa e o que é que você tem a fazer e o que é que o TRE vai fazer, justamente levando essas datas para o fechamento do cadastro eleitoral e outras coisas mais, até inclusive a chamada campanha propriamente dita. Então daqui a pouquinho a gente conversa um pouco mais sobre este calendário, para você não perder, obviamente, nenhuma data e depois não dizer: poxa, o Tony não informou, eu fiquei sem votar este ano porque eu não soube qual era a data final para eu manusear e trocar o meu domicílio eleitoral. Então, para você não ficar sem votar este ano e não ficar aí boiando, né? Daqui a pouquinho eu vou trazer esses detalhes. Mas olha, mandar um abraço especial aqui para nossos amigos que acompanham aqui o Redação Plus, que são do rádio aqui em Sobral. Abraçar meu grande amigo Ítalo Costa, ouvindo aqui o Redação Plus. Ítalo, um abração para você, valeu, obrigado aí pela audiência. O Ítalo Costa escutando a gente no centro de Sobral. Gente boa, Ítalo Costa. Grande Ítalo, um abraço, meu irmão. Abraçar também o nosso grande amigo Araújo Pacelli. Grande Pacelli, rapaz, um abração para você. Também é gente boa, ouvindo aqui o Redação Plus. Abraçar também nosso presidente, rapaz, né?
O Ivan Frota, nosso presidente, né? Hoje eu falava com ele pela manhã. Aliás, nós que fazíamos parte da Crônica Esportiva, a gente tem dois. O Ivan Frota, que é do sindicato, e o Oliveira Domingos, que é da PCDEC. É verdade. E o Ivan Frota me ligava hoje, trocamos até algumas ideias, ficamos de sentar e tomar um cafezinho juntos, e ele dizendo, estou aqui em mãos com o seu presente. E estou renovado. Valeu, presidente. Também falei com ele agora na semana. Ele, rapaz, eu estou com o seu presente aqui. Olha aí. Pronto, valeu, Ivan Frota. Aí, isso lá era no Mercado Central, ali em Sobral, foi na semana passada. Ivan, um abração pra você. Rapaz, o Ivan Frota, eu lembro, lá no nosso querido Sítio Flores, rapaz, a gente escutava o Ivan Frota na Rádio Educadora, quando era ali de frente ao Colégio Santana, né? Que era audiência também em todo, só tinha praticamente, só era Educadora, Tupinambá, no Rio Acaraú, você lembra? Lembro, era Educadora, Tupinambá e a cidade que depois passou para regional, né? Mas o Ivan é gente boa, acompanhando aí a nossa programação. Grande Tony José. E atenção, olha, a gente acompanhou já nessas últimas horas uma informação onde o Ministério de Portos e Aeroportos anunciou um novo pacote de investimento voltado ao fortalecimento da infraestrutura aeroportuária regional do Nordeste do Brasil, com impacto direto para o estado do Ceará e para o município de Sobral. Os recursos integram a carteira pública de empreendimentos do ciclo 2026-2027, estimada em quase 1,8 bilhão de reais, dos quais 424,2 milhões serão destinados à região Nordeste. O Ceará, os investimentos contemplam estudos e projetos básicos para o aeroporto de Iguatu, além da instalação de estações meteorológicas em Sobral, medida considerada estratégica para a segurança operacional, planejamento de voos e fortalecimento da aviação regional. A inclusão de Sobral no programa reforça a importância do município no mapa logístico e de desenvolvimento do estado do Ceará, ampliando as condições técnicas para futuras operações aéreas e a atração de novos investimentos. E esse trabalho beneficiando aí, além, lógico, claro, de Iguatu, que fica lá na região Centro-Sul, Sobral com essa estrutura voltada para o aeroporto de Sobral. Mas, Tony, falando nesse contexto todo, e a gente acompanhou, agora há poucos dias, eu acho que foi no dia que o governador veio aqui, eu estive lá no aeroporto mesmo, eu acho que daqui para lá dá uns 10 quilômetros por aí, nessa faixa. Fui no meu Fusquinha, cheguei lá, acompanhei assim, de longe a chegada do governador, estavam as autoridades aqui de Sobral, no dia que praticamente rompeu aí o Ferreira Gomes com o governador, e a gente viu assim, falta de uma movimentação maior no aeroporto aqui de Sobral, que foi, eu lembro, na época da construção, de toda uma discussão, muito dinheiro mesmo, colocado naquele espaço, e que eu acreditava e que iria gerar emprego e renda para muitas e muitas pessoas, porque eu acreditava que iria ter um movimento tipo lá de Juazeiro do Norte. Eu fui já várias vezes no aeroporto de Juazeiro do Norte, e lá, embaixo aquelas aeronaves grandes, da Gol, tinha não sei se ainda tem uma empresa chamada Azul, que baixa com imagina uma aeronave daquela baixando ali com 300 pessoas, bastava 3 baixando aqui em Sobral, e eu pensei também assim, olhar a rota de Sobral para outros estados do norte do Brasil, e até mesmo para a região de São Paulo, Rio, por aí vai, seria muito bom para Sobral. E eu não sei por que praticamente fechado esse espaço grandioso, teve um investimento grande na questão financeira e um movimento muito pouco no aeroporto de Sobral.
e agora recebendo esses benefícios aí na área federal, torcer para que até mesmo as autoridades, o governador, não sei quem, aí possa se articular para que possa movimentar mais o aeroporto aqui em Sobral, ou seja, trazer a questão de voos grandes aqui para a região, já que até os pequenos praticamente no zero, né, Tony? É verdade, é um equipamento interessante e ampliável, inclusive, né? A distância da pista ali, eu não sei se é 1.800 metros, mas ela pode ainda crescer, salvo engano, 200 metros a mais, ou seja, ela pode receber uma aeronave, né, de maior porte. Não, né, mas ali, Tony, já está pronto para uma aeronave grande. Não, ali... digo assim, a pista é ampliável, né? Ou seja, pode crescer ainda mais. Pode, né? Exatamente, mas ali já pode, sim. Toda aquela estrutura já pode baixar um bichão grande que vem dos Estados Unidos, lá da Itália, da Europa, pode baixar aqui em Sobral. Só não pode o Lourão do Norte, né? Aí não pode, né? Tu é doido, o Lourão do Norte tá brigando com o mundo todo. Se ele vier trazendo paz, pode. Estou brincando, gente. Mas assim, olha, temos o regional lá de Jericoacoara, que na verdade não está nem em Jericoacoara, está em Cruz, né? Então, tem agora o de Sobral, e aí a gente vê exatamente esse movimento meio caótico. Não tem um voo comercial. Tinha um voo comercial, Crateús, São Benedito e Sobral, mas parece que foi cancelado, né, Mário? E quem dera haver de fato essa conexão para que haja um desenvolvimento, obviamente, nos municípios da região norte, incluindo a Serra da Ibiapaba, no piscar de olho, né, Mário? Você de repente precisa ir, vai ali numa aeronave e sobe rapidinho. Agora, muitas das vezes essas escalas meio que desestimulam a pessoa, né, Mário? Minha filha esteve no ano passado, não neste agora em 2025 não, foi no ano de 2024. Ela esteve no Rio de Janeiro para acompanhar o show da Taylor e foi cansativo para ela, né? Porque ela saiu de Fortaleza, passou, acho que, não sei se foi em Recife ou foi em Salvador, passou em Brasília e foi para o Rio de Janeiro. Agora a volta, o que é que tem a ver? Ela simplesmente saiu lá do Rio de Janeiro, foi para onde, Mário? Chuta aí. Foi lá para o norte, Belém do Pará. O que é que tem a ver? Sair do Rio de Janeiro, escala lá em Belém e aí passa o dia lá para chegar de madrugada em Fortaleza. Quer dizer, essas escalas às vezes acabam complicando, né? Mas vale a experiência, de repente ela aproveitou ali, trouxe ali umas lembrancinhas lá do Pará e é interessante, né? Inclusive aquele meu chaveirozinho, Bruna, né? Nossa Senhora Aparecida, ela me trouxe lá do Pará, né? Mas Tony, tem dessas coisas mesmo. Eu lembro quando o Guarani estava jogando na terceira divisão, foi na segunda divisão. Aí, eu sei que eu fui para o Pará, mas nosso saudoso é Maria Félix, e era Guarani e Remo. E aí de lá, Guarani e Paysandu. Aí de lá, para a gente voltar para Fortaleza, a gente passou mais de 3 horas em Brasília. O que tinha nada a ver do Belém do Pará para Brasília, depois de Brasília para Fortaleza? Para você ver, né? Quer dizer que tem essas coisas, né? E que atrasa muitas das vezes, mas falando do nosso Baiãozinho de 2, torcer para que as autoridades do Estado, que eu acho que tem tudo a ver com o governo do Estado, e também as autoridades de Sobral, o pessoal possa articular junto com essas empresas, trazer e movimentar o aeroporto aqui de Sobral. Tinha um jogador do Guarani, eu não recordo qual, conversando às vezes com o Luiz Torquato, ele falava que pagava um absurdo para o jogador ir de ônibus, porque ele não voava. Qual era o nome do jogador? Era o Dalmi, não era? Você lembra? Não lembro, não. Tinha um jogador aí que do Guarani de Sobral, quando viajava, ele não pegava, não tinha quem fizesse ele embarcar no avião, ele tinha medo, então ele ia de ônibus, toda a comitiva ia de avião e ele ia de ônibus. Mário, o tempo já está extrapolado, amanhã eu trago, gente, tá? As datas para você acompanhar. E eu já adianto que no dia 6 de maio, eu estou falando aqui do calendário eleitoral, dia 6 de maio é o fechamento do cadastro eleitoral. O que é isso? É o último dia, gente, para resolver pendência com a Justiça Eleitoral, ou seja, tirar o primeiro título, fazer biometria ou mudar o local de votação. Depois desta data, o cadastro fecha. E amanhã, com mais tempo, eu trago aqui as outras datas para você. Lembrando que isto aqui é com relação ao eleitor, mas com relação aos partidos políticos e aos candidatos propriamente dito, tem a chamada janela, né, Mário? É agora finalzinho de março para abril, é a data final para você que está no partido A
ir para o B, está no B, vai para o C e por aí vai. E é aquele momento que a gente já tem mais ou menos um norte, né, Mário? Para saber quem serão os pretensos candidatos que a gente vai escolher na eleição de 2026. Muito bem, mas Tony, só para fechar aqui a nossa programação de hoje, a gente falou aí no finalzinho aqui do aeroporto e também do Guarani de Sobral, e eu tomei conhecimento ontem à noite de que o ex-jogador do Guarani de Sobral, inclusive o que fez o primeiro gol do estádio do Junco, fez história aqui na nossa região, que é o Cabeção, faleceu do dia de ontem. Ele que era natural de Massapê, mas residia há muito tempo aqui em Sobral. E eu lembrei uma época, com o nosso companheiro Ivo Loyola, o Ivo fez até uma matéria com ele, não sei se o Ivo Loyola soltou, né, em relação, ele recebeu o convite de jogar no Sport Recife, não, no outro lá grande de Recife, rapaz, no Náutico. No Náutico de Recife, Vitória também no Vitória da Bahia, e o outro time, acho que foi o Paysandu, foi o Remo, e ele não foi porque essas equipes disputavam competições da CBF, tinha que viajar de avião, e ele não viajava de avião, tinha o maior medo de avião e preferiu ficar mesmo de Sobral para Massapê e Massapê para Sobral, né, nas Topics. Antigamente tinha aquelas taurazinhas, né, que ia ir para Massapê e preferia ir nesses transportes do que viajar. E infelizmente no dia de ontem faleceu o Cabeção, que foi o primeiro jogador que marcou gol no estádio do Junco. Inclusive tem até um livro aí com Artemiso da Costa fazendo um levantamento. E tem até a trave, o local que fica nessa trave que dá acesso aqui ao centro da cidade. Toda uma história em relação ao estádio do Junco, que foi construído em 1960 e um pouquinho, e na época o Cabeção já era jogador aqui na região. Tony, um abraço e até amanhã, Tony. A partir de amanhã, 12h30, aliás, a partir de amanhã não, amanhã a partir de 12h30 a gente volta com Redação Plus, até lá. Muito bem, olha, vamos falar mais de futebol. Vitor Nogueira chega aqui no programa e traz as informações do futebol cearense. O Vitor destaca a questão da reta final já do Campeonato Cearense da Série A. Acompanhe. Agora na Plus, Esporte 7. Boa tarde. Hoje temos a última rodada da primeira fase da Série A do Campeonato Cearense, com 2 jogos. Às 9h30 da noite, o Tirol recebe o Ceará no estádio Presidente Vargas. Após tropeçar diante do Iguatu no último final de semana jogando em casa, o Ceará quer corrigir os erros que cometeu contra o Azulão para vencer o Tirol logo mais. O último resultado já foi um pouco doloroso pelo empate, mas a gente sabe que está no início de um processo que vai dar muito fruto lá na frente e que uma vez ou outra vai acontecer, mas o que importa é o que a gente vai fazer com esse resultado. Tirar as coisas boas que a gente fez e melhorar aquilo que a gente pode ter feito de ruim nas partidas. O outro jogo da rodada também acontece às 9h30 da noite. É entre Floresta e Iguatu, no estádio Domingão, em Horizonte. Esse jogo vai definir as posições de cada equipe no grupo B do Campeonato Cearense. Agora, saindo do estadual, vamos falar do mercado da bola, porque o Fortaleza está ativo e está buscando reforço para a lateral direita. O nome que o Fortaleza está negociando nesse momento é o lateral direito Aderlan, ex-Sport. Ele está livre no mercado após rescindir com o clube pernambucano depois do rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro na última temporada. O Aderlan chegaria para substituir o Eros Mancuso, que está de saída do Fortaleza, vai sair por empréstimo para o Estudiantes com contrato até o final do ano e opção de compra ao final do vínculo. Então é isso, amanhã a gente está de volta com mais informações do futebol. Victor Nogueira para o Redação Plus. Você ouviu o Esporte 7. Muito bem, tá aí o Vitor Nogueira trazendo aí as suas informações em relação aos clubes do futebol cearense. É rápido demais esse campeonato. Eu estava até comentando há poucos dias, os clubes pequenos, por exemplo, tira aí, desse campeonato cearense aí, tira Ceará, Fortaleza, Ferroviário e o Floresta. Como é que irão ficar as outras equipes sem atividades, durante o ano, o resto do ano todo? Termina agora, já no outro mês, uma competição que começou acho que foi no dia 7 de janeiro, hoje são 21,
e já está mais da metade da competição. Apesar de acontecer jogo segunda, quarta, quinta, sábado e domingo, uma competição assim muito rápida. E a segunda divisão, que vai ter o Guarani de Sobral, que vai começar para o Guarani, começa a competição no dia 15 de março, mas para o Guarani no dia 22 de março, é um tiro curto também. Começa no dia 22 de março, aí tem o mês de abril todinho. Aí no comecinho de maio, a competição não são 2 meses. Não tem como uma equipe se manter, né? Onde é que um próprio jogador vai fazer um contrato de 3 meses, 1 mês de preparação e mais 2 meses de campeonato? É muito chato, é muito pequeno, não dá para... O pessoal tem que rever esse calendário. Porque é o calendário da CBF. Sim, aí tem os clubes grandes, primeira, segunda, terceira e quarta divisão que estão disputando. E as outras equipes? Tem que ter um outro calendário estadual para que possa beneficiar essas equipes. Mas a gente tivesse uma competição um semestre todo com essas outras equipes, era bom porque movimentava todo o estado do Ceará. E só para fechar, a segunda divisão vai ser com a cara de primeira divisão, com exceção de Ceará, Fortaleza e Ferroviário, né, e o Floresta. Mas esses mesmos jogadores que estão rodando aí nessa primeira divisão, dessas equipes pequenas, estarão também na segunda divisão. Pode aguardar, pode esperar. Um abraço a todos, a gente volta amanhã a partir das 12h30, destacando as principais informações para você de Sobral e da região. Um abraço e até amanhã, se Deus quiser.